Bom, nós vamos começar o estudo sobre limites, né? Que a gente viu lá no primeiro período, nós estudamos limites com uma variável, né? Quando a gente estuda limites com uma variável, a gente fala que o x está tendendo a um determinado ponto, ou pela direita ou pela esquerda, não é isso? Esses são os dois sentidos, ou pela direita ou pela esquerda, a gente verifica se o limite existe. No estudo de limite com duas ou mais variáveis, o que acontece é o seguinte, acontece de forma análoga ao que ocorre com uma variável. Só que agora eles estão tendendo a um ponto, né, a uma região, em diversas direções, né? E não mais só pela direita ou só pela esquerda. Tá? Mas a forma de resolver, a forma de procurar a solução é idêntica ao que a gente já estudou com limites com uma variável só. Tá bom? Então vamos ver já coloquei aqui um exemplo para a gente poder tentar resolver esse exercício e para vocês entenderem. Então é um exemplo mais simples, né? O primeiro exemplo, então a gente vai complicando isso nos próximos vídeos. Provavelmente vou fazer 3 vídeos sobre esse assunto. Então esse primeiro, mais simples, nós temos aqui o limite de 10 dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, quando x e y tende a 0, 0. Tá? Então aqui a gente vai ler de uma forma respectiva. Tá? Tem alguns exercícios que eles vão ficar dessa forma, ou poderia estar assim também. Ó. Tá? Pode ficar assim também, ou nesse formato aqui. Então vamos resolver esse exercício aqui para a gente analisar se existe ou se não existe o limite. Né? Se isso é uma função contínua ou se não é uma função contínua. Então o que acontece é o seguinte, a gente observa que o zero, se a gente substituir por 0, 0 aqui, ó, porque a primeira coisa que a gente faria seria substituição, para verificar se a gente encontrar aqui a resposta que já seria um número real direto. Né? Aí o limite já existiria. Né? Eu estou querendo dizer o seguinte, supondo esse mesmo exemplo, mas se ele tivesse nesse formato, estou querendo dizer o seguinte, se tivesse um exemplo, é o mesmo exemplo, só que aqui o x está tendendo a 1 e o y está tendendo a 2. Aqui está tendendo a 0, a gente observa que não iria existir no ponto 0, 0, 0. Eu fiz o mesmo exemplo, só que tendendo, o x tendendo a 1 e o y tendendo a 2. Nesse caso, a primeira coisa que a gente faz é substituir. Se eu substituir, vai ficar 10 sobre x tendendo a 1, 1 ao quadrado vai ser 1, mais o y ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Então nós teríamos aqui 10 dividido por 5, esse seria o limite. Tá? Quando x estiver tendendo a y, a x por 1, a 1, e y tendendo a 2, o resultado também vai ser 2. Tá ok? Bom, eu já adiantei um pouco mais aqui o exemplo, então ficaria o seguinte, substituindo aqui é o seguinte, no estudo de limite, cada exemplo ele tem uma peculiaridade, tem uma forma diferente da gente abordar, né, a resolução. Nesse caso aqui, nós estamos chamando de C1 e C2, ou seja, condição 1 e condição 2. Então o que eu fiz aqui? Eu fiz o y igual a 0 e fiz o x tendendo a 0. A condição 2 eu já fiz o contrário. Eu fiz o x igual a 0 e fiz o y tendendo a 0. O que acontece aqui? Ó? Se o y for 0, nós chegamos nessa condição aqui, ó, x sobre x ao quadrado. Como o x está tendendo a 0, se a gente lembrar lá de uma variável só, nessa condição 1 nós transformamos aqui uma variável, porque o y é igual a 0, certo? E aqui nós temos o seguinte, que o x, que 5 dividido por um número cada vez menor, porque o x está tendendo a 0, vocês vão observar que o resultado aqui vai estar mais infinito, porque é 5 dividido por um número cada vez menor, o resultado é um número cada vez maior. Aqui é a mesma coisa, olha. Só que agora eu fiz o contrário, eu fiz o x igual a 0 e o y tendendo a 0. Então ele ficou x sobre
y². Então 5 dividido por um número cada vez menor, porque ele está tendendo a zero, né? 5 dividido por um número cada vez maior, o resultado aqui vai dar mais infinito. Tá. Vocês vão observar que eu vou até montar esse gráfico aqui, que é um gráfico característico desse tipo de função, tá? Só para vocês analisarem. Então nós vamos ver aqui o seguinte, que quando x, né, estiver tendendo a zero, o y é igual a zero, e ele estiver tendendo a zero, vai acontecer isso aqui com ele, ó. Ele vai fazer isso aqui, né, em qualquer direção, tá? Ele está fazendo sempre isso aqui, ó, né? Sempre esse movimento, né? Aqui a gente forma uma figura, tá? Nós vamos ter essa figura formada aqui. Essa é a região do limite, ó. Ele está tendendo a zero em todos os sentidos aqui, ó. Tá vendo? E quando ele estiver tendendo a zero, né, aqui nós temos uma região, na verdade, né? Quando ele estiver tendendo a zero nessa, né, nessa região aqui, a gente observa que o resultado dele sempre está tendendo ao mais, tendendo aqui ao mais infinito, tá? Por isso que esse limite existe, tá? Quando ele estiver tendendo a zero, o resultado aqui vai ser mais infinito. Lembrando que a condição aqui é que o x e o y não pode ser zero, né, nessa região. Então nós temos aqui essa figura que vai ser formada, né, na resolução desse limite aqui. Ok? Vamos agora para o próximo exemplo.